Jesus. Amém. 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 Você pode sentar. Eu estava meditando na letra da música que nós cantamos agora e me fez muito conforto saber que o Rei está voltando, Ele vem me buscar, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Mas me preocupa, porque é tão bom sabermos que nós estaremos com Jesus quando Ele voltar, e a gente não pensa nos outros que não estarão com Jesus. E muitas vezes nós temos parentes, pai, mãe, esposa, marido, filhos, sogro, sogra. Muitas vezes, nós não, cantando esse hino, não nos constrangimos em que devemos pregar o Evangelho aos nossos parentes. É uma música bonita, aleluia, Ele vem me buscar, e os outros que não tiveram encontro verdadeiro com Jesus. Tem muita gente boa, religiosa, muita gente de bom caráter, mas que nunca creu em Jesus e nunca foi batizado. A Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Tem que crer, depois ser batizado. Isso é muito sério, isso me fez pensar. Gosto muito desse hino, mas me fez pensar. Um peso também muito grande com aqueles que poderão cantar aquele outro hino, não me falaram de Cristo. Hein? Você trabalha com alguém, nunca falou de Cristo para esse alguém. Você bate um papo com seu vizinho enorme, fala sobre plantas, sobre flores, sobre carro do vizinho, sobre isso, mas nunca falou de Jesus. Você tem amigos maravilhosos que você fala sobre futebol, fala sobre política, sobre ideologia, mas nunca falou de Jesus. Então fica aí um alerta para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque a vida do cristão precisa ser uma vida contagiante. As pessoas que estão do nosso lado precisam serem contagiadas pelo amor de Cristo. Se o meu viver não contagia quem está do meu lado, eu preciso pedir a Deus que o Espírito Santo use minha vida para contagiar a vida do outro. Há até um livro intitulado O Cristão Contagiante. Já leu esse livro, Cris? Eu vou procurar esse livro, talvez a gente faça uma campanha. O cristão contagiante é aquele que a atmosfera está pesada, o clima está ruim, não há esperança, só há tristeza, e esse cristão chega e ele contagia as pessoas com a mensagem de amor, de esperança, de incentivo. Eu atendi uma pessoa aqui a semana retrasada, que ela disse, pastor, eu entrei aqui no culto, eu falo isso sempre para o pessoal da recepção, que tem gente que entra aqui e não quer nem ser notada, não quer nem ser percebida, não quer ser vista, muito menos ser cumprimentada. De tão para baixo que está, de tão triste que está, de tão infeliz que está. Pastor, eu entrei aqui, eu não queria ver ninguém, mas naquele dia eu vi Jesus. Como é que eu vejo Jesus? Na vida dos irmãos. Jesus na vida dos irmãos. Então a vida do cristão precisa ser uma vida contagiante. Agora, o cristão contagiante quase sempre não é o que está aqui na frente não, hein? O cristão contagiante quase sempre não é aquele que está pregando aqui não, nem tocando aqui não, nem dirigindo aqui não. Quase sempre o cristão contagiante, ele não está em evidência em uma coletividade de adoradores. O cristão contagiante é aquele que contagia um coração, é aquele que leva a esperança, a confiança a outro coração, e muitas vezes
Ninguém vai ficar sabendo, nem ele mesmo. Eu queria ler a história de um cristão contagiante, no Novo Testamento, lá no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 11, do versículo 21 em diante, aqui tem uma expressão, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21 a 26, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E aqui é importante a gente entender que a igreja envia um homem chamado Barnabé a uma outra cidade. Este ali chegando, Barnabé chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou. Veja bem, ele percebeu a graça de Deus. O culto de domingo à noite, recebi inúmeras mensagens do culto de domingo à noite. Que culto maravilhoso! Sentimos a presença de Deus, foi maravilhoso, vimos a graça de Deus. Barnabé, ao chegar em Antioquia, ele percebe a graça de Deus nesse lugar, nesse ambiente, e ele então começa a contagiar. Quando ele chegou e encontrou a graça, ficou alegre, e os contagiou, os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Não é uma fidelidade apenas porque alguma coisa boa me aconteceu. É uma fidelidade de todo o coração, independente das circunstâncias. Eu estou comprometido em ser fiel ao Senhor. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e olha aqui que coisa interessante, Barnabé vai a Tarso procurar um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Ainda não é Paulo que ele vai procurar. Ele vai procurar aquele que ainda estava em processo de conversão, aquele que estava em processo de transformação, aquele que estava ainda em processo de mudança de vida, aquele que estava ainda fazendo um discipulado para aprender a viver de acordo com o que Deus quer. Ele ainda tinha alguns resquícios da vida anterior. Eu diria que talvez ele tivesse ainda o hábito de chamar alguns palavrões, de usar algumas coisas que não devia, de fazer alguma coisa que não devia, de não fazer o que precisava fazer. Ele ainda era Saulo de Tarso, ele ainda não era Paulo. Não era Paulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Há um cuidado, encontrou Saulo, vem comigo para Antioquia. Por que lá em Antioquia? Porque lá a graça de Deus estava acontecendo. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Interessante que ele ainda é Saulo, mas já começa a ensinar. Sabe aquele cara que entregou a vida a Jesus, está empolgado com isso, e fala muito bem, e entusiasma a vida de outras pessoas? Nós estamos recebendo aqui na igreja muita gente que é crente novo na fé, está aprendendo a vida cristã, mas já fala com tanto entusiasmo que às vezes a gente pensa que não
que a pessoa é crente madura, crente velha. Bonito de ver isso. Ainda ontem, conversando com o Ricardo, fulano fala, pastor, como se fosse um crente de mais de 10 anos de vida cristã. O cara tem 1 ano, nem isso. Mas ele fala com muito entusiasmo, já é bênção na vida dos outros. Eu não preciso fazer um seminário para ser bênção na vida dos outros. Eu não preciso enfrentar uma escola bíblica dominical minha vida inteira para ser bênção na vida dos outros. Eu começo a ser instrumento na vida dos outros na hora que Cristo está em minha vida. Ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Pela primeira vez foram chamados de cristãos. Eu me lembro quando eu assumi essa igreja aqui, há 27 anos atrás, as ruas aqui eram um antipó esquisito, não tinha shopping Paládio ali, não tinha Mufato ali, as ruas não eram asfaltadas. Eu cheguei aqui atrás, nessa panificadora que fica aqui atrás, procurando saber onde ficava a Igreja Batista de Lindóia, as pessoas não sabiam dizer. Acredita, Genilda? Eu chegava aqui, escuta, a Igreja Batista de Lindóia, disse, não conheço não. Na rua de trás, eu ficava chateado com esse negócio. Falei, mas é por aqui. Disse, não sei onde é. Aí quando virava aqui, é aqui. Aí Deus começou a nos dar graça, e a gente fez aqui um projeto social maravilhoso, de trazer alimento para os necessitados do bairro. Chegamos a atender 140 famílias toda semana. Toda semana. De repente, isso começou a espalhar aqui. E o pessoal vinha aqui pegar iogurte, queijo, presunto, pão, fruta, verdura. Coisas que não tinha na nossa casa naquela época. Eles vinham aqui e saíam tudo com a sacolinha. Tinha gente que vinha com carrinho. Essa é uma história bonita para você lembrar. Se é que já sabia, né? De repente, a gente estava recebendo uma pessoa que se perdeu lá em cima, perto do Mufato, e o pastor que veio pregar aqui, pastor de missões mundiais, foi pastor lá em Portugal. Disse, pastor Ilquias, o senhor está de parabéns. Falei, por quê, querido? Eu estava perdido lá em cima. Falei, você sabe onde fica a Igreja Batista em Lindóia? Sei sim, o senhor pode descer ali, na segunda seu filho direto, vai sair lá. Agora a igreja só foi lembrada porque ela começou a servir. Pela primeira vez agora, Barnabé trazendo Saulo, eles ensinaram a muito e pela primeira vez é chamado de cristãos. A nossa igreja começou a ser conhecida porque a gente começou a servir. E hoje nós temos gente de tudo quanto é lugar. Eu olho por aqui, para esse cenário aqui, tem gente lá do Boqueirão, tem gente lá do Xaxim, tem gente lá como é o nome do bairro lá, Jonas? Onde você mora? Nelville, lá. Tem gente da Vila Auer. Tem gente de Colombo, de Almirante Tamandaré, Santa Felicidade. E nesses lugares todos se ouve falar o que Deus está fazendo nesse lugar. Agora, gente, não se contagia ninguém com a mensagem do Evangelho sendo apenas um consumidor de culto. Quem é apenas consumidor de celebração, de ajuntamento. Eu vou na igreja receber o que Deus tem para mim hoje, aí eu recebo, consumir. Se eu não passar esse negócio, não contagia ninguém. E isso me preocupa, porque tem muita gente que vai na igreja receber o que Deus tem para ele, mas ele não compartilha com ninguém. Não passa para ninguém, não leva adiante. Um cristão contagiante não vive de qualquer maneira, o seu viver produz um impacto. Barnabé é um homem que não abriu mão de ser um cristão contagiante. Mas para que isso acontecesse, ele não viveu de qualquer maneira. Seu exemplo de vida contagiou as pessoas do seu tempo.
E contagiou as pessoas do seu tempo a ponto de contagiar até a gente aqui. Eu preguei não faz muito tempo em Barnabé e eu citei que é o único que tem um hino para ele. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Um louvor a um homem. E o que esse homem fez? Pouca coisa, só isso que a gente leu aqui. Mais um outro episódio que ele vende uma propriedade, traz o dinheiro para a igreja abençoar os necessitados. Ele só fez essas duas coisas. Uma terceira coisa, ele faz uma viagem com João Marcos, que estava sendo esquecido, deixado de lado pelo Paulo. Só isso. Mas tem um hino para ele. O exemplo de Barnabé contagiou pessoas no seu tempo. Olhando para a vida de Barnabé, podemos ver aqui algumas características de quem deve fazer parte de uma igreja que contagia. Quais são as marcas de um cristão contagiante? Você é um cristão contagiante? E eu vou falar agora uma verdade muito forte, que talvez doa em alguns. Todo cristão é contagiante. Agora, o que é que você contagia? Sabe aquele cristão fofoqueiro? Não era para ser cristão, um cara fofoqueiro. Ele contagia. Cristão como ele não quero ser, nunca. Contágio. Sabe aquele cristão orgulhoso, vaidoso? Eu não quero ser cristão como fulano. Contagiou negativamente. Aquele cristão que chama palavrão, aquele cristão que não muda seu comportamento, aquele cristão que não é exemplo, pode contagiar. Mas o desafio é que nós sejamos contagiantes de coisas boas, que aproximem as pessoas de Deus. O cristão contagiante, ele é encorajador. Ele encoraja os outros, ele não põe os outros para baixo, ele não critica os outros. Chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os encorajou, os animou, para que eles fossem fiéis a Deus de todo o coração. Barnabé não criou obstáculo para receber os gentios como cristãos. Ele não criou obstáculo para acolher pessoas que chegavam na comunhão. Tem gente que cria barreiras. O cara chega na igreja com alegria, querendo cantar, adorar, louvar, e a gente cria alguma dificuldade. Por isso que a gente aqui acolhe todo mundo. Tem gente que chega aqui e começa a trabalhar na cozinha, vai trabalhar na cozinha. Nem entregou a vida a Jesus ainda, mas já está trabalhando na cozinha. Nem foi batizado ainda, mas já está trabalhando na cozinha. Vai cantar no coral. Tem gente que vai cantar no coral agora na Páscoa, que nem membro da igreja é, não tem problema. Eu me lembro que tinha uma irmã aqui na igreja, vou dizer o nome dela, que deve estar vindo ali, assistindo. Que um dia ela estava fazendo uma reclamação aqui, porque o pastor não deu atenção para ela em determinada coisa. E aí chegou ao meu ouvido. E eu também sou filho de Deus, nem sempre eu sou encorajador do bem. E a pessoa disse, pastor, fulano está reclamando que o senhor não fez isso e isso. Olha, a gente só faz isso e isso para quem é membro da igreja. Aí foi dizer para ela, pastor, só faz isso para quem é membro da igreja. Mas eu sou membro da igreja, eu estou aqui há 3 anos. Mas a irmã já foi batizada? Não. Já pediu carta? Não. A irmã não sabia o que era ser membro da igreja. Está aqui há 3 anos. Para ser membro da igreja tem que ser batizada quando adulto, quando consciente, depois dos 10 anos de idade. Eu batizei quando era criança. Para nós batistas, esse batismo, ele não corresponde ao princípio da fé cristã que a gente vê no Novo Testamento. Eu sou membro da igreja lá não sei aonde. Você tem que pedir carta para vir para cá.
A irmã, quando entendeu, disse, mas eu quero ser membro. Pastor, eu soube que eu não sou membro ainda. Eu falei, não é mesmo não, querida. Eu quero ser membro, como é que eu faço? A irmã entra na classe de batismo, que a gente vai ter batismo daqui a tantos dias. Ela batizou, hoje ela é membro da igreja. Agora, para quem está no coral, ela cantava no coral, trabalhava em todas as áreas aqui da igreja. Algumas áreas não, porque algumas áreas são reservadas para membros da igreja. Por quê? Porque precisa ser exemplo. O pastor tem que ter autoridade sobre essa pessoa. A pessoa que não é membro não tem autoridade sobre ela. Ela só está aqui. Ela pode fazer da vida dela o que ela quiser. O membro não, sabe que ele traz o nome da igreja. Isso muda tudo. Ah, foi tão bonita aquela postura. Foi tão enriquecedor. Agora tem gente que desestimula. Nós tivemos uma irmã aqui que a alegria dela em vir para a nossa igreja não é membro aqui, não pediu carta não. Ela já não vem mais aqui, porque ela vai em outra igreja, perto da casa dela, que ela mora muito longe daqui. Mas o que ela gostou foi que no dia que ela entrou aqui, ela entrou de sandália havaiana no dedo. Que não tem ninguém de sandália havaiana. Deixa eu ver o pé de todo mundo aí. A mulher chegou aqui no domingo de manhã, Dária, entrou aqui, bom dia, seja bem-vinda e tal, todo mundo acolheu, a gente deu a escola dominical, ela participou com alegria. Ninguém olhou para o pé dela, mas a gente viu que ela estava de sandália havaiana. Aí ela voltou de noite. Começou a vir, disse, pastor, sabe por que eu vim para essa igreja? Por quê? Porque eu entrei aqui de sandália havaiana e ninguém olhou para o meu pé. Agora, se a gente olha, nossa, você não quer um sapato? Não voltava mais. Às vezes nós desencorajamos pessoas que Deus está trazendo porque a gente trata mal as pessoas. Não sabe dizer o nome delas. E a gente sabe. Genilda a gente sabe. E Débora e Ana também a gente sabe. Mas às vezes esquece. Ou às vezes passa, não dá nem um bom dia, nem cumprimenta, não dá um alô. Crente, cristão, contagiante, ele é encorajador, encoraja as pessoas. Ele alegrou-se, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus, prosperando e agindo na vida daqueles que não são judeus. E exortou, incentivou, encorajou a continuarem firmes. Barnabé era um discípulo contagiante, um cristão contagiante, que amava e encorajava as pessoas. Eu nunca consegui ler a Bíblia toda, mas você conseguiu ler o Evangelho de João? Consegui, então tá bom, parte agora para Atos. Nossa, você está quanto tempo na igreja e nunca leu a Bíblia toda? Não encoraja, detona. O encorajador busca fortalecer a fé dos seus irmãos, incentiva os seus irmãos a permanecerem firmes, a se dedicarem totalmente a Deus. Cristão contagiante cria um ambiente onde os outros se sintam fortalecidos, apoiados e amados. Eu e você precisamos criar um ambiente onde nós estamos, em que os outros se sintam fortalecidos, encorajados e amados. Eu estou responsável pelo louvor de hoje. Eu preciso que todos se sintam fortalecidos, encorajados e amados. Estou responsável pela recepção, pelo café, pelo estacionamento. Eu preciso que todos que aqui chegarem se sintam fortalecidos, encorajados e amados. Não posso ser eu uma pedra de tropeço na vida de ninguém. E aí, gente, há uma advertência séria dita por Jesus. Ai de quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos. É drástico o negócio. Melhor lhe seria amarrar uma pedra e botar uma corda no pescoço e jogar nas profundezas do mar. Tem muita gente que é severo demais com os pequeninos. Jesus cuida dos pequeninos.
diferente que cuida dos grandões. Quem está aqui em cima é grandão. Cuidado, grandão. Cuidado, grandão. Você é líder na igreja? Cuidado, líder na igreja. Porque de você esperamos coisas melhores, disse o apóstolo Pedro. Então, cristão contagiante, ele é encorajador. Você tem sido uma pessoa encorajadora? Você tem encorajado as pessoas a buscarem ao Senhor? Eu atendi uma pessoa aqui ontem, e ela era de uma outra igreja, de uma outra denominação, de uma outra doutrina. Esse pastor, eu vinha orando ali, dizendo, Deus, fala comigo através desse pastor, eu não conheço ele. Disse, por que você deixou de frequentar a sua igreja? Volta para a sua igreja. Pastor, eu queria vir para cá, então venha para esta igreja. Agora, se eu dissesse, a sua igreja não é boa, boa é a minha. Ela não queria vir para essa igreja, não, porque a soberba, o julgamento. Não, pastor, eu já fui lá, eu vi algumas coisas. Aí eu queria vir para cá. Falei, não tem problema, vem para cá também, mas eu encorajei ela a ir para a igreja dela. Você tem encorajado as pessoas? Pessoas não crentes, por exemplo. Tem gente que é de outra religião, e às vezes a gente detona, desencoraja, julga. O cristão contagiante é marcado pela sua bondade. Gente, coisa mais vergonhosa do mundo é crente ruim. O cara diz que é crente e é ruim, de coração ruim. Ele era um homem bom. A Bíblia faz questão de registrar, Lucas faz questão de escrever que Barnabé era um homem bom, um homem generoso. Hoje, o versículo de hoje de manhã foi sobre generosidade. E eu vivi hoje generosidade, não para me vangloriar, mas o texto diz, olha, você tem que ser generoso com as pessoas. Fui almoçar com uma pessoa hoje, paguei o almoço dele com uma alegria. Fui generoso com todo mundo que eu encontrei hoje. E o dia ainda não acabou, hein? Quem sabe você vai receber generosamente um abraço meu, uma boa noite. Ele era um homem bom. Pessoas boas enxergam o bom nos outros. Pessoas más só vê o mal nos outros. Barnabé é um homem generoso, é um homem bom. A vida de Barnabé era a base que dava sustentação ao seu serviço a Cristo. Descrito como um homem bom, mas não era apenas uma qualidade do que ele fazia, era a demonstração da essência do seu caráter. Eu conheço gente má, gente ruim, que em alguns momentos são bons, mas eu conheço gente boa, que é sempre bom, porque a essência da pessoa é ser uma pessoa boa. Aí é um momento de fazer uma reflexão no nosso coração. Você tem sido bom? Pode melhorar nisso? Quais são as características de uma pessoa boa? Ele olha com bondade para o outro. Ele olha com simpatia o outro, mesmo quando o outro erra. Ele reconhece o esforço do outro. A bondade é uma qualidade essencial. E isso contagia, influencia positivamente. A bondade de Barnabé também se manifestava através da sua generosidade, o exemplo de vender o campo, de ofertar o recurso. Em Atos 4, versículo 36, José, o levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Precisamos ser bom. Deus, dá-me um coração bom.
Eu me lembro que em um dos nossos retiros de carnaval, na Family, o Marcos Meyer, que hoje é uma estrela que brilha no campo da pedagogia, está na rádio, na TV, foi o nosso preletor. E ele disse que estava em um jantar com os seus filhos, tinham 3 filhos. E aí um filho disse: eu sou muito bom no futebol. O outro disse: mas você não é tão bom nas tarefas de casa. Eu sou muito bom na tarefa de casa. Ele disse que tinha o pequenininho de todos, disse assim: eu tenho um coração bom. Eu me lembro dessa mensagem do pastor Marcos, do professor Marcos Meyer. Eu tenho um coração bom. Agora, para você ter um coração bom, você precisa permitir que Deus faça uma cirurgia, que Deus faça um transplante. E isso é profético. Tirarei o vosso coração de pedra e colocarei em você um coração de carne. Por quê? Porque o nosso coração é duro. Nosso coração é mau, é enganoso. Jeremias 17 ou 11? 17, versículo 11. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem poderá? Aí Deus diz: eu conheço o coração. Uma vez fui elogiar uma irmã aqui na igreja, no início do meu ministério. Disse: fulano, você é uma santa mulher. Disse: Deus me livre, pastor. O senhor não sabe quão ruim eu sou. E depois fui ver que a mulher era ruim mesmo. Mas não dê risada não, porque você também é ruim. O seu coração é de pedra. Até que Deus faça esse transplante, nós vamos continuar com o coração duro, coração de pedra. Eu me lembro de uma música que a gente cantava no passado: deixa quebrar, coração de pedra. Deus quer não sei o quê, esqueci. O cristão contagiante, ele é encorajador, ele é bom. Ele é uma bênção. Ele é cheio de bondade. O cristão contagiante é cheio do Espírito Santo. O versículo diz: ele era um homem cheio do Espírito Santo. É impossível ser um discípulo contagiante, um cristão contagiante, sem ser marcado por uma plena e constante plenitude do Espírito Santo. Agora, não existe, segundo a lei da física, não existe espaço vazio. Se eu pegar um copo cheio de meia água, se eu pegar meio copo cheio de água, não ficou legal também não, tá vendo? Se eu pegar meio copo de água, ele está cheio. Metade de água e metade de oxigênio, não está vazio. Para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, nós temos que esvaziar o nosso eu. Entra lá no meu gabinete que você vai ver um quadro do eu crucificado. Para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que esvaziar o meu eu. E João Batista já dizia assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu vou jejuar, eu vou orar, vou fazer vigília. Se você não diminuir o eu, você não vai ser cheio do Espírito Santo, nem com vigília, nem lendo a Bíblia toda, nem orando 365 dias do ano, porque você não esvaziou, está cheio, o seu coração está cheio do seu ego, do seu eu. Um dia eu ouvi um pastor, ele não era pastor titular da igreja não foi nenhum dos nossos não, só para a gente não julgar ninguém. E o pastor titular chamou ele para pregar, e ele veio. E ele anda com a pose, gente, ele subiu.
Bem assim. Meus irmãos, o sermão de hoje é fruto de 24 horas de oração de joelhos. Os meus joelhos estão em carne viva, de tanto que eu orei por esta mensagem. E foi um fiasco. Porque eu orei, eu jejuei, cheio do Espírito Santo, esvazia-se de si mesmo. Convém que ele cresça e que eu diminua. E tá aquela piada que se conta de pastor? Pastor que sobe no púlpito cheio de rompante e começa a pregar com entusiasmo, aquela gritaria toda, de repente ele vê que o auditório não está nem aí, ele se desanima e desce cabisbaixo, e o pastor velhinho lá na porta diz: meu filho, se você tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. Porque Deus abate aos soberbos e dá graça aos humildes. Ser cheio do Espírito Santo significa ser vazio de si mesmo. Esvazio de mim. Tem uma música que a gente canta que fala isso: esvazio de mim. É impossível ser um discípulo contagiante sem ser cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem vazio de si mesmo. O Espírito Santo não apenas capacitava Barnabé para realizar coisas extraordinárias, mas dava a ele uma postura humilde. Quando Paulo não queria caminhar com João Marcos, Barnabé disse: não, eu ando com ele. Paulo disse: então vai você com ele, porque com ele eu não vou não. Isso é um texto interessante. É interessante. Quem era João Marcos? Um filhinho de papai. Não tinha, foi numa viagem missionária, teve saudade de papai e voltou correndo, e deixou Paulo na mão. Paulo ficou chateado. Eu precisava de um companheiro, o cara abre mão de mim, volta para ficar com o papaizinho dele. Ele era imaturo, estava aprendendo. Outra viagem missionária, Barnabé chega: Paulo, a gente vai levar agora João Marcos. Não vou com ele não, me deixou na mão da última vez. Paulo era coração duro, igual um pastor que eu conheço. Aí Barnabé disse: então, eu vou com ele. Então você vai para outro lado que eu vou por aqui, porque com ele eu não ando mais. Olha que coração cheio do Espírito Santo tem compaixão pelas pessoas. Depois João Marcos se torna uma bênção. No final da vida de Paulo, diz: manda João Marcos vir aqui. O cristão contagiante, como Barnabé, busca a plenitude do Espírito, onde Deus dirige a mente, o coração, o sentimento, postura. E sobre o enchimento do Espírito Santo, o apóstolo Paulo deixa um imperativo para nós, crentes no século 21, lá em Éfesos 5, 17 e 18, diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, à contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Outra coisa não pode ocupar o lugar que é de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Não beba mais vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. O cristão contagiante, ele tem uma fé inabalável. Ele era um homem de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas à igreja de Antioquia, porque ele tinha uma fé inabalável. Ele não caminhava segundo a sua vontade, ele caminhava segundo a vontade de Deus. Eu preciso crer na palavra de Deus para que ela dirija a minha vida. Se eu não crer na palavra de Deus, eu vou ser um crente relapso.
Se eu não crer, por exemplo, na promessa de Deus para quem busca o Senhor em primeiro lugar, eu vou sentir falta das outras coisas, porque eu não estou crendo que Deus vai me acrescentar as outras coisas. Eu começo a buscar as outras coisas e deixo de buscar. É falta de fé. Falta de fé. Aquela pessoa que luta com o dízimo, por exemplo, ele precisa crer em Deus, que é Deus que sustenta, que é Deus que dá a saúde, que é Deus que dá o emprego. A vida de Barnabé reflete não apenas uma fé superficial, mas uma fé profunda e inabalável em Deus e no Evangelho. A fé inabalável é um fundamento sólido na vida do cristão contagiante. Eu creio em Deus. Independente das dificuldades, das adversidades, das incertezas, a confiança em Deus está baseado naquilo que o caráter de Deus faz, não nas circunstâncias. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Aqui estava lá na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Aquela tarde de sábado que você presenciou aquilo ali. Eu fui dormir angustiado na sexta-feira. Eu tenho o hábito de dobrar os meus joelhos antes de subir na cama. Eu disse: Deus, meu coração está angustiado com os temas que vão entrar em debate amanhã. Está em tuas mãos. A obra é tua. Tudo que nós fizemos é para o Senhor. Mas acalma o meu coração. Porque se der errado tudo isso aqui, vai ficar ruim. 2 anos de trabalho. Aí fui dormir. Na manhã seguinte eu abro o texto do versículo do dia. Assim, olha, o Espírito te dirá o que fazer e o que falar. Eu tive que crer nessa promessa. Eu não sabia o que eu ia fazer e nem sabia o que eu ia falar. Mas havia uma promessa dizendo: o Espírito te dirá o que fazer e o que falar. Eu me agarrei com isso. E essa parte não foi transmitida, porque tem inúmeras questões contábeis. Mas ela estava lá. Foi bonito, não foi? Foi bonito. Pessoas zelosas pelas coisas de Deus. Ninguém estava errado ali não, Cris. Ninguém estava errado. Estava todo mundo certo. E eu em paz, porque Deus tinha me dado uma promessa que exigia de mim apenas confia e espera. Foi bonito, deu tudo certo. É preciso crer nas promessas de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele é galardoador, recompensador, abençoador de todos que se aproximam de Deus. O cristão contagiante demonstra profunda humildade. Não é uma humildade aparente. Você já viu alguém que é falsamente humilde? Eu não sei se existe isso, né? Eu tinha uma sobrinha que dizia desumilde. Lembra disso? Ó tio, fulano é desumilde. Desumilde. Aquela falsa humildade, aquele cara que chega e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. E é uma falsidade. Ele tinha uma falsidade tão concreta. Veja, ele foi procurar em Tarso Saulo, e quando o encontrou, o acolheu e o trouxe para Antioquia. Ele foi humilde.
Barnabé é um exemplo notável de humildade entre os discípulos. Buscou um homem que se tornaria o maior do cristianismo. Quem era esse homem? O maior perseguidor do cristianismo. Ele foi buscar. Ele já tinha investido em Paulo quando todos desprezavam Paulo em Jerusalém. Barnabé sabia do chamado de Paulo. E aqui o comentarista diz assim, Barnabé abriu mão da sua primazia na obra missionária entre os gentios e buscou alguém mais capacitado do que ele para assumir essa liderança. Se tem uma pessoa mais capacitada do que você para fazer uma coisa de Deus, deixe essa pessoa fazer, ajuda essa pessoa a fazer, incentiva, encoraja. Só os humildes podem fazer isso. Marcão, você consegue fazer aquele solo na guitarra, assim, assim, assim? Não, pastor. Mas o Jonatas sabe. O Jonatas nem está aqui. Vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando? Fulano, você consegue cantar essa música? Não consigo, mas Beltrano consegue. Chega em uma altura. Humildade, humildade. A humildade não apenas enriquece a vida do discípulo, mas a humildade enriquece a vida do cristão contagiante. A humildade cria um ambiente propício para influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Cristão contagiante é aquele que encoraja. Marcado pela bondade, cheio do Espírito Santo, possui uma fé inabalável e demonstra profunda humildade. Não perde a oportunidade. A gente cantava uma música no passado, acende uma luz e deixa entrar. Quem anda com a tocha na mão influencia o ambiente onde está. A pergunta para você é um cristão contagiante ou você é um cristão consumidor? Pastor, eu sou um cristão consumidor até hoje. Daqui por diante eu vou ser um cristão contagiante. Todas as pessoas com quem eu me encontrar falarei uma palavra de encorajamento, de bênção, de incentivo. Paz seja convosco. Deus te abençoe. Vou orar por você. Jesus te ama, você é amado de Deus. Olha, se essa igreja aqui tiver esse comportamento, gente, vocês vão ver o que vai acontecer em 2024. Todo mundo que chega aqui é bem-vindo, seja bem-vindo de coração. Todo mundo se sentirá acolhido. O cabelo dele não está muito legal hoje, não precisa dizer isso, gente, ele tem espelho. Fulano veio com a roupa suja, não deu tempo, eu prefiro que fulano venha com a roupa suja do que ele deixe de vir. Não deu tempo de ir no cabeleireiro, mas está aqui, melhor do que aquele que eu não vou porque meu cabelo está assim. A gente precisa ser um crente contagiante. Nós vamos orar por você, pelo seu motivo de oração que está mandando pela internet aí, pelos motivos que aqui estão. O desafio é que eu e você queiramos estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos, porque o melhor lugar do mundo é estar onde Deus quer que estejamos, em suas mãos. Tirando o coração de pedra, experimentando o coração de carne, e sendo um instrumento nas mãos de Deus. Vamos cantar louvores ao Senhor e depois vamos orar. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
coração. Dá-me um coração igual ao teu, Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita o meu caminho. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita o meu caminho. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Os irmãos podem sentar e nós vamos juntos fazer uma oração. Fomos desafiados esta noite a fazermos várias orações. E uma delas é que sejamos cristãos contagiantes e que tenhamos um coração igual ao de Jesus. Sobre a Assembleia, daria um testemunho, né, pastor? Me perguntaram, Cris, como foi participar da Assembleia, da Convenção Batista Brasileira? Eu digo que foi um pedaço do céu, porque você vê 3.200 pessoas de vários estados, juntos adorando ao Senhor, aí é um pedaço do céu na terra. Então esse seria o número 1. O segundo é que na unidade Deus ordena a bênção, e que nós possamos caminhar em unidade. E um outro testemunho que eu daria é como tem pessoas muito sinceras, voluntariamente, servindo com o dom que Deus deu. Muitas são as habilidades que Deus tem dado ao seu povo, e pessoas têm usado o dom, o talento dele, a habilidade no trabalho para servir voluntariamente. E gratidão a Deus pela nossa igreja, porque ali estava o presidente, que é o nosso pastor, né? Então, para mim era uma alegria muito grande estar ali. Mas uma outra palavra que eu diria é difícil. E achei bem complicado tudo aquilo lá. E a gente vê a mão de Deus realmente. E muito bom estar de volta, e vamos agradecer pelo cuidado do Senhor, tanto conosco, quanto com várias pessoas. Ontem uma irmã que eu conheci lá em Foz falou, ainda estamos na estrada. Então tem pessoas que viajam 3, 4 dias para participar de um momento desse, onde como igreja estávamos ali reunidos. Vamos adorar ao Senhor através da nossa oração e pedir que Ele nos abençoe? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, gratidão ao Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Gratidão pelo que o Senhor tem feito através da nossa igreja. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos nos aproximar do Senhor e pedir, dá-nos um coração igual ao Teu. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos afirma que o Senhor tem o poder de tirar de nós um coração de pedra, colocar dentro de nós um coração de carne e o Seu Espírito com um coração com disposição para obedecer. Então, Senhor, nos ajuda a sermos cristãos contagiantes, e que a nossa igreja, e que cada um de nós aqui
possamos, ó Pai, compreender que nós somos chamados para contagiar os outros com o seu amor. Abençoe os irmãos que estão presencial. Olha, Pai, o motivo de oração que está em seus corações e os ajude em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão conosco de forma online, que aonde essa transmissão chegar, que chegue ali a tua presença, que chegue o teu cuidado e a certeza, Senhor, que eles não estão sozinhos e que fazem parte do corpo de Cristo. Pai querido, gratidão pela Assembleia da Convenção Batista Brasileira que aconteceu ali em Foz do Iguaçu. Gratidão, Senhor, porque reunidos como igreja podemos adorar o teu santo nome, porque o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda adoração e toda glória. Pai querido, gratidão, Senhor, pelas decisões tomadas ali. Obrigada por tantas pessoas com o coração disposto a servir ao Senhor. E Pai querido, muito obrigada pela vida do pastor Ilquias, porque servindo a denominação, também compreendemos que é servindo o teu reino, e o Senhor o deu sabedoria e o abençoou nesses 2 anos de mandato. Sei, ó Deus, com a nova diretoria da nossa denominação, pedimos a tua bênção, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor conduza conforme o teu querer e a tua vontade. E nesta hora, Pai, aqui como igreja, nós pedimos ao Senhor, nos abençoe, Pai. Nós pedimos ao Senhor pelos motivos compartilhados conosco pela internet. Abençoe a irmã Norma Narciso, cuida dela, Pai, abençoe sua saúde, abençoe a sua mudança, abençoe esse tempo que ela vai se estabelecer aqui na região de Curitiba. Guarda com a tua boa mão. Abençoe a vida do Claudenir, que pede por um trabalho na área da saúde. Nós pedimos também, ó Deus, abençoe a vida do Benjamin, ó Pai, que está com bronquiolite. Cuida desse bebezinho. Nós pedimos pela entrevista do Jonatas, abençoe, põe tua mão poderosa, se for para o melhor, ó Deus, que dê tudo certo, esta entrevista de emprego. E nós também clamamos ao Senhor, abençoe a família da Juscelia, que perdeu o seu pai. Consola seu coração, ó Deus. Consola toda a família, Pai, e que eles sintam-se carregados no colo pelo Senhor. Nós pedimos, Pai querido, que o Senhor abençoe a vida do pastor Fernando Brandão, que será o nosso preletor ali numa família. Esteja, Senhor, continuando a falar a tua palavra ao coração dele. Nós pedimos pelo nosso retiro. Abençoe a todos os irmãos que estarão ali conosco na chácara, que o Senhor os leve com a tua boa mão. Mas desde já, ó Pai, prepara os nossos corações para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Nós pedimos também pela vida dos irmãos que aqui ficarão, que o Senhor abençoe o culto que teremos aqui. E nesta hora, Pai, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, continue a nos abençoar como igreja, Senhor. Abençoe, Senhor, e abençoe os irmãos que têm compartilhado conosco os seus pedidos de oração e pedindo também para serem cristãos contagiantes. Junto com a Leila, nós agradecemos pela apresentação do TCC da Bruna, porque é uma vitória que o Senhor deu a ela. Obrigada, Senhor, pela conclusão do curso da Bruna, e muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado com ela, e porque nós sabemos, Senhor, que é uma vitória da Bruna, mas também é uma vitória de toda a família. Então os abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, nos leve em paz para casa, protegidos por Ti. Nos abençoe como igreja e nos abençoe a cada momento, dando unidade a nós como família de Deus aqui neste bairro. Em nome de Jesus. Amém.